Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais esta noite de bênção, né? E possamos estar abertos, receptivos, para aproveitar ao máximo esse momento que nós estaremos aqui reunidos em nome de Jesus. Como ele disse, né, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Então, vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de presença dele, dos mensageiros que estão aqui para nos ajudar, nos auxiliar, né? Hoje, quem estará conversando conosco é a Elizabeth. Então, vamos envolvê-la com o nosso carinho, com o nosso amor, para que ela possa trazer tudo o que ela preparou nessa noite para nós. Mas antes, vamos aos recadinhos. Por sinal, temos bastante novidades ali, em termos de cursos. Então, deixa eu... Começando na segunda-feira, nós temos o Evangelho no Lar, às 20 horas, das 20 até 10 das 9, mais ou menos, online. Na terça-feira, nós temos palestra, tratamento espiritual, atendimento. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos online jovens de 18 a 28 anos. Também na quarta-feira, nós temos das 20h30 às 22 horas, Espiritismo e Autotransformação, também online. Na quarta-feira, presencial, nós temos Educação Mediúnica. Para esse curso, em especial, há necessidade de já ter feito os outros cursos, né? Do Aprendizes e do Teórico de Mediunidade. Ou quem já veio em uma outra casa, passar uma entrevista. Também na quarta-feira, online, das 20 às 21h30, nós temos estudo do Livro dos Médiuns, que seria, né, a primeira parte do curso prático da Educação Mediúnica. Na quinta-feira, online, das 20 às 21h30, temos estudo do Livro dos Espíritos. Na quinta-feira, online, também nós temos Cisco de Deus, para jovens de 14 a 18 anos. No sábado, nós temos Cisco de Deus presencial, tá? Que seria das 16 às 17. E também no sábado, né, é um estímulo, né, para os jovens, nós temos o Karatê. Então, quem quiser participar de Karatê, o ideal é fazer Karatê e ficar depois parado no Cisco de Deus, né? Também aí no caso é de 10 a 14 anos, tá? No domingo nós temos as palestras, né? Palestra com atendimento interno, que é das 18 às 19 horas. Então, quem tiver alguma dúvida, é só acessar o nosso telefone. Como eu disse na semana passada, nós estamos mudando o telefone. Então, o telefone atual é o 11 99 515 3110. Então, é o 995 15 3110. Tá bom? Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, pedindo aos mentores desta casa, aos nossos mentores, que nos ajude e que possamos estar receptivos a eles. Pedimos aos mentores dessa casa para envolver a Elizabeth, para que ela possa trazer tudo aquilo que ela preparou e mais será incluída. Então vamos elevando os nossos pensamentos ao Pai, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Só dando um recadinho aqui si, nós estamos com uma rifa de um relógio da Livara, né, um relógio feminino, e a rifa ela corre dia 26 agora na Loteria Federal. Então, quem quiser participar, nos ajudar,
Agradeço. O valor é de R$25. Obrigado, gente. Elizabeth. A você. É bom, né? É bom que tem bastante recado, né? Com tanto curso, puxa, que coisa maravilhosa, né? Não tem como não escolher um. Então, muito boa tarde, boa noite. Uma alegria estar aqui, né? O pessoal que está aí, o pessoal que está aqui. E a casa me passou um tema tão interessante. Por que e para que estudamos o Espiritismo? Interessante, né? Então, por que estudar Espiritismo? Então, por que a gente vai fazer uma faculdade? Vai estudar a faculdade de medicina para adquirir conhecimento. Então, por que estudar Espiritismo? Para a gente adquirir o conhecimento que a doutrina oferece. E para que estudar o Espiritismo? Né? Então, por exemplo, eu só entro na faculdade de medicina para quê? Para se formar médico. Então, para que estudar o Espiritismo? É usar esse conhecimento para a nossa própria vida, melhorar os nossos relacionamentos, a nossa saúde, o nosso bem-estar interior. Vamos falar assim, rapidinho, o que é o Espiritismo, que acho que vocês sabem, mas vamos dar uma pincelada, né? O Espiritismo começou lá no século XIX. Né? Então, naquela época, na Europa e nos Estados Unidos, havia, assim, uma enxurrada de fenômenos mediúnicos. Eram as mesas girantes, elas se movimentavam, as pessoas se sentavam à volta da mesa e ela se deslocava, né? Batia a perna, subia. E aí o Allan Kardec começou a estudar esses fenômenos espíritas ou mediúnicos. De início, ele era muito cético, né? Eu achava que haveria intervenção do espírito. Mas depois de 2 anos de investigação muito rigorosa, investigação usando a metodologia científica, ele se convenceu que eram os espíritos que estavam se manifestando, e aí ele publicou em 1858 o Livro dos Espíritos, 1858 o Livro dos Espíritos. Né? Então, o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, reencarnacionista espiritualista, né? Acredita que existe um espírito mortal, reencarnacionista, né? Nós temos muitas encarnações. O Espiritismo tem um tríplice aspecto. É ciência, é filosofia, é religião. Olha que escreve Allan Kardec. A força do Espiritismo não está nos fenômenos, sabe? A gente ir numa casa espírita para ver aparições, ou para receber a mensagem, né, da espiritualidade. Não, a força do Espiritismo está na sua filosofia, que é a concepção da realidade. A filosofia espírita estuda a existência de Deus, as leis morais, a comunicação com o mundo espiritual. E aí, tudo, né, toda essa doutrina surgiu da observação, da manifestação dos espíritos. Né? E essa filosofia espírita, que foi uma reunião das mensagens, né, que os espíritos trouxeram, acabou se transformando numa grande educadora. A filosofia espírita é uma grande educadora. Então, por que a gente estuda o Espiritismo? Para que a gente estuda o Espiritismo? Para conhecer os seus princípios, que fazem parte da filosofia espírita. Né? Então, a filosofia espírita oferece, sim, noções de quem somos, como fomos criados, né? Onde vamos, o objetivo da nossa existência, mostra os nossos deveres para conosco, para com os outros, para com a pátria, para com o planeta, e nos aproxima da verdade. A verdade, a gente nunca vai saber, a verdade absoluta, só Deus, né? Mas a gente vai se aproximando. Então, só uma pinceladinha para a gente, né, ver o que é o Espiritismo. E aqui eu vou trazer 8 motivos do porquê e do para que estudar o Espiritismo. Bom,
8 motivos, porque o tempo é muito curto. Porque Dália precisa de um livro inteiro, de tantos motivos, tantos benefícios que esse conhecimento nos traz. Então, como, por exemplo, uma das questões, como é que a gente se salva? Quem vai nos salvar? A doutrina vai nos explicar. Por que o mundo está tão complicado? O que fazer para reencarnar num mundo melhor? Esse mundo de regeneração, né? Nós somos essências divinas. Então, esse conhecimento nos dá poder interior, nos consola, nos dá esperança, que a gente está sempre se melhorando. Como eliminar o medo da morte, que é o sobrenatural, o que fazer com a mediunidade, como fazer o evangelho no lar. Então, muita gente que não conhece o Espiritismo tem muita dúvida sobre esses assuntos. Então, o objetivo do Espiritismo é a evolução do homem, da mulher, da humanidade. Então, é uma doutrina educativa. A proposta da doutrina espírita é a educação do espírito, esse encontro conosco mesmos, né? Para a gente entender as razões do viver e também sonhar em ser feliz, né? Perdão. E aí a doutrina espírita nos ensina, né? Fora da caridade não há salvação. Não ensina que fora da igreja não há salvação. Na Idade Média, a igreja ensinava que fora da igreja não há salvação. Então, quem nos salvava era o padre, o pastor, o batismo, né? Os sacramentos. E também o Espiritismo já ensina que fora do Espiritismo não há salvação. Não. Então, é fora da caridade é que não há salvação. Ou seja, a nossa salvação, que é a felicidade que a gente tanto procura, né? A gente se tornar cada vez menos doente, menos infeliz, depende de nós, da prática do bem, independentemente da religião que a gente abraça. Bom, esse mundo, né? Esse mundo complicado. Ontem eu, assim, me deparei com um videozinho no TikTok. Era um grande barco de turismo, ele virou, né? Virou, estava sendo filmado assim de longe, pessoas caíram na água, desesperadas, e alguém escreveu lá: por que Deus não salvou essas pessoas? Porque Deus não existe. Então, olha assim, que aridez, né? Esse desconhecimento, essa ignorância, que o sofrimento acontece como um resgate. Né? A gente planta e colhe. Então, realmente, o mundo, né, para quem não entende a justiça divina, é um caos total. Então, guerras, conflitos, miséria, fome, essa pandemia que passou, essas mudanças climáticas extremas que provocam catástrofes no mundo inteiro, né? Desemprego, violência, insegurança, que nos traz tanta incerteza para o futuro, né? Os filmes apocalípticos, eles exploram o nosso medo, por isso que rendem bilhões, né, de dólares. Mas aí, diante de tudo isso, o Espiritismo nos ensina que a Terra está passando por uma transição, né? De mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, estão acontecendo grandes transformações, está havendo a separação do joio e do trigo, dos bons e dos maus. Então, os maus, à medida que desencarnam, eles não vão mais reencarnar no planeta Terra, eles vão para mundos menos evoluídos. Né? E aí, tudo isso nos dá confiança na justiça divina. O Manuel Filomeno de Miranda escreveu o livro Espírito, né? Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração. Aí também dá uma pincelada do mundo atual e das nossas imperfeições morais, das nossas mazelas interiores. Ele escreve: a ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, que leva a condutas insanas. Está acontecendo isso ou não está? A gente vê no noticiário, né?
Existe uma busca desvairada de luxo, de povos extravagantes. É só a gente ligar a televisão. Drogadição que consome a juventude, vícios degradantes que dominam a sociedade, predomina o materialismo dominador, escreve Manuel Filomeno. Os valores éticos são ridicularizados. Então, existe uma inversão de valores. Um excesso de jogos políticos, de furtos, de roubos, uma enxurrada de fake news bem trabalhadas para confundir as massas. É o Manuel Filomeno de Miranda escrevendo. Né? Ele escreve: vivemos no imediatismo, existe abuso de poder, existe ganância de dinheiro, é o capitalismo, é o consumismo, é a acumulação, são dias alucinados. E continua o Manuel Filomeno de Miranda: a Terra está envolvida numa volumosa cortina de sombras, né, que tem como resultado a emissão assim mental doentia da humanidade, a psicosfera do nosso planeta, que é a soma do pensamento de toda a humanidade, é pesada, é doentia. E ele escreve: nosso planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Por isso que a gente está vivendo, né? Tanta dificuldade. É difícil viver nesse planeta, mas tudo isso é passageiro. A doutrina espírita nos ensina a esperança. Estamos, né, partindo de um mundo de provas e expiações, um mundo onde a maldade predomina, um mundo de regeneração, esse mundo mais feliz, né? E como será esse mundo de regeneração, essa nova era? E Allan Kardec, no livro A Gênese, nos fala, e isso nos enche assim de alegria, que estamos nos encaminhando para esse futuro. Escreve Kardec: a fraternidade será a base da nova ordem social. Não haverá divisão de castas, não haverá opressão, não haverá exploração, não haverá preconceitos religiosos. Haverá uma mudança radical no sentimento das massas. O mundo novo terá como base caridade, a fraternidade, benevolência para com todos, a tolerância para com todas as crenças. E essa é a meta da humanidade. E lá no Evangelho, se você diz, no capítulo 3, no item 17, também a gente vê que nos mundos de regeneração não haverá mais orgulho, ciúme ou ódio. Em todas as frontes, né, aqui, ver-se-á escrita a palavra amor. E perfeita equidade presidirá as relações sociais. Equidade, sabe? Equidade é assim, é igualar os direitos e as obrigações das pessoas, homens, mulheres, ricos, pobres. Né? Isso é igualdade, isso é igualdade. É igualar, igualar. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala em equidade, que vai além da igualdade. Lá no Evangelho a gente lê: haverá uma perfeita equidade que presidirá as relações sociais desse mundo que vai chegar, né? Então, a equidade significa corrigir as desigualdades, corrigir a falta de oportunidades, corrigir as discriminações. É ser ativo, não é simplesmente, todo mundo tem os mesmos direitos e obrigações, isso é igualdade. Equidade não é agir, preencher as lacunas sociais, ou seja, dar a determinados grupos que são a minoria abandonada uma posição, uma proteção especial, em particular, no face, né, da sua própria vulnerabilidade. Está começando, né? Por exemplo, a lei de cotas, começando. Falta muito ainda, né? Então, o Evangelho fala, o Evangelho segundo o Espiritismo, só assim é que haverá uma sociedade mais
justa. A gente vai chegar nesse momento, nesse futuro. Então, o Espiritismo nos enche de esperança. Esse mundo de regeneração está sendo construído, inclusive por nós. Aqueles que não acompanharem o progresso moral do nosso planeta serão exilados para mundos mais atrasados. E o Manuel Filomeno de Miranda escreve: a humanidade vem caminhando para fazer da solidariedade o princípio essencial das sociedades progressistas. Já pensou, gente, se todos os países fossem solidários entre si, um auxiliando o outro nas necessidades de cada um, não haveria mais guerra, opressão, exploração, né? Aí o Manuel Filomeno escreve: os mais aptos ajudarão os menos habilidosos, inclusive falando em termos de nação, né? Os mais ricos ampararão os mais pobres, os mais sábios orientarão aqueles que buscam conhecimento, tanto em termos individuais, como coletivos, de grupos, como de sociedade como um todo. E aí a gente vê, né, qual é a parte que nos cabe desenvolver essa solidariedade, né? Bom, então a gente vê que quando a gente se aprofunda no conhecimento que a doutrina nos traz, aquela revolta, aquele desespero, aquele sentimento de injustiça, né? Deus não existe, ou Deus deixou isso acontecer, isso desaparece, porque a gente começa a entender as leis de Deus, né? Tudo de acordo com a lei de ação e reação. E aí a gente quer renascer nesse mundo feliz, não quer? Quem não quer? Aqui, né? Todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Não sei quando vai ser, né? Na próxima encarnação, a gente já esteja renascendo nesse mundo feliz. Então, a doutrina espírita também nos ensina o que fazer para renascer no mundo de regeneração. Não é tarefa fácil, né? Chegar a esse nível de evolução no mundo de regeneração. Mas nós estamos a caminho e o importante é seguir sempre, né? Então, como é que a gente chega lá? Progredindo intelectualmente, buscando conhecer as leis da vida, as leis que regem, né, toda a natureza, as leis de Deus, progredindo moralmente, tornando-nos pessoas melhores. Sede perfeito, como o nosso Pai Celestial nos ensinou Jesus, né? E nos esforçando para sermos os trabalhadores da última hora do Cristo nesse momento de transição, e seremos os trabalhadores das primeiras horas do Cristo no mundo de regeneração. O trabalhador do Cristo não precisa ser cristão, não precisa ser espírita. Basta fazer o bem em casa, né, na rua. Às vezes até pode ser ateu, mas ele tem a solidariedade para com todos. É uma pessoa íntegra, honesta, e ele é um trabalhador. Ele está colaborando para transformar o mundo num mundo melhor, né? E ser um trabalhador do Cristo, então é isso, a gente se espiritualizar, a gente se desapegar do que é transitório, né? Porque esse mundo é tão cheio de distração, de apelos ao conforto, ao luxo, ao prazer, e é fácil a gente esquecer que a gente é um espírito imortal, que um dia a gente vai desencarnar, vai continuar existindo, e para onde nós vamos? E depois onde vamos reencarnar? Né? Então, é não esquecer isso. E a doutrina, então, espírita nos ensina, né? Viver conforme as regras da sociedade, estar no mundo, mas não ser do mundo, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou como Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Essa espiritualização, essa melhoria do nosso espírito. E tudo mais nos será dado por acréscimo, né? Então, é buscar a nossa espiritualização. Bom, convenhamos, esse mundo de provas e expiações exige de nós uma grande capacidade de administrar as frustrações, não é verdade? Todo dia a gente tem uma frustração maior, menor, né? Todo dia. Às vezes não é nem conosco. Às vezes a gente liga a televisão e fica
angustiado com muita coisa ruim que acontece. Então, assim, exige essa capacidade de administrar as nossas frustrações, de não desistir, não perder a esperança desse futuro melhor. E a doutrina espírita justamente nos ajuda a compreender a realidade em que vivemos, né? As leis de Deus são perfeitas, nada acontece por acaso, né? Existe a lei de ação e reação. Jesus falou a cada um, segundo as suas obras, nós colhemos o que plantamos. Quando a gente sabe que a gente colhe o que a gente planta, a gente acaba se tornando até mais responsável. Ah, peraí, eu não quero, né, uma consequência negativa para mim, então eu vou escolher um outro caminho. A gente aprende que a gente tem a liberdade de escolha, faz ela deve vir acompanhada da responsabilidade. Então, e o Espiritismo ensina também que o sofrimento não é um castigo, é uma oportunidade de aprendizado. Então, diante dos revés da vida, diante desse conhecimento todo, quando vem algum contratempo, a gente não vai se achar assim, uma vítima, um azarado da vida, né? A gente sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, né? E aí a gente se submete à vontade de Deus, né? A gente tem fé do futuro, né? A gente coloca os bens do espírito acima dos bens temporais e sabe que todas as dores, todas as dificuldades, as decepções, ou são provas, são resgates dos erros que cometemos no passado, ou são expiações, no caso, né? São resgates, ou são provas. As provas são tipo assim, um teste, né? Teste de averiguação. E aí a gente aceita, sem murmurar, né? Aí a doutrina espírita também nos ensina que a nossa encarnação, diante da eternidade do nosso espiritual, é uma coisinha de nada, passa muito, muito rápido. Porque a gente está sempre evoluindo, um dia a gente vai ter todas aquelas bem-aventuranças que Jesus promete, quando foram os espíritos puros, né, purificados, né? Purificar sem impurezas morais, sem orgulho, sem egoísmo. Isso. A gente vai chegar lá. Então, diante de todo esse conhecimento, a gente recupera a nossa coragem de enfrentar os desafios. A gente entende qual é o sentido da vida, né? Que existe um porquê e um para quê, né? Das coisas que acontecem na nossa vida, né? O porquê é o que deu motivo, por exemplo, ao sofrimento. Para quê é o objetivo da dor que ela veio ensinar. Aí, uma outra razão para a gente estudar o Espiritismo é nos sentirmos assim, filhos de Deus, empoderados. Porque a doutrina espírita que um dia fomos criados simples e ignorantes, mas a gente está sempre evoluindo pelas muitas encarnações. Cada um de nós está num estágio de evolução, e aí a gente perdoa mais fácil, compreende, tolera, né? Porque a gente talvez já tenha feito tudo isso, né? Que o outro ainda faz. Ou tem aquele, né, que a gente admira, né? Que tem assim, virtudes, e ele é um modelo para nós. Mas a gente entende que a natureza não dá saltos, que o privilégio não existe em lugar nenhum na justiça de Deus, né? E toda jornada começa, né, no primeiro passo. Eu estou aqui, estou mal, estou doente, estou angustiada, estou sozinha, mas eu posso caminhar. Eu sou filha de Deus, eu tenho potencialidades em mim, né? Para serem trabalhadas, trabalhadas. Então, a gente, diante disso, a gente não abandona nem os grandes sonhos, nem os pequenos sonhos, nem os pequenos trabalhos do dia a dia, porque é uma construção diária, né? E aí a gente consegue perseverar no bem, consegue manter uma vigilância constante para não, né, não voltar a cometer algo que nos prejudique. E aí, outra
Outro motivo para estudar o espiritismo é que ele nos ajuda a lidar com o medo da morte. Quem não tem medo da morte? Ele tem medo, às vezes, da gente morrer, tem medo que algum ente querido nosso morra. É difícil lidar com essa questão. Mas tudo que a Gota tem nos espíritos, o Espírito nos ensina em relação à morte, alivia esse medo. Por quê? Os espíritos nos dão a certeza, né, pelas comunicações, que a nossa vida não se resume no beijo só ao túmulo. E a gente, assim, consegue mais serenidade, aceitar até as dores, as doenças, com mais coragem, com mais esperança. E a vida vai seguir. Ninguém vai desaparecer para nunca mais, né? E aí a gente entende que Deus é justo, nada acontece por acaso. Tudo concorre com o nosso crescimento. Então, às vezes até uma doença. A doença é um alerta de que a gente está fazendo alguma coisa errada. Precisa mudar algo em nós, né? E a gente entende que tudo está sujeito à lei de ação e reação. A gente colhe, planta, cada um segundo a sua obra, né? E a gente entende que a nossa passagem aqui na Terra é só um estágio educativo, um ano escolar, vamos dizer assim, né? Então, tanto estar encarnado na Terra, como no outro planeta, é uma breve parada para a gente espiar, né? Resgatar os erros, ou para a gente passar por provas, fazer uma aferição de valores e subir um pouquinho mais, né? E a nossa verdadeira vida é lá no mundo dos espíritos. Então, quando a gente sabe tudo isso, quando a gente acredita, que a gente não vai desaparecer depois que a gente morrer, que a gente desencarnar, as nossas metas assim, imediatistas, eu preciso ficar rico, porque não importa lá que custo, ou então aquela meta de gozar a vida numa busca desenfreada do prazer, eu não importo o dia de amanhã. Tudo isso acaba se transformando em metas transcendentes, né? Tá bom, eu estou construindo o meu futuro, mas não é o meu futuro só para daqui 10, 20, 30 anos. É o meu futuro para toda a eternidade. O que eu faço hoje vai repercutir na minha vida no plano espiritual, para onde irei. Então, a gente muda a forma como a gente vê a vida, a forma como a gente vive, até os nossos planos, os nossos projetos, né? Se espiritualizam, se sublimam, né? E a gente, então a gente sabe, né, que essa felicidade aqui na Terra é muito efêmera, né? É ilusão. E a gente não busca mais aquele prazer que nos leva à fadiga, ao desgaste, ao desequilíbrio físico, mental, a ponto de adoecer. E mais, né? Se a gente sabe isso, quando vem os nãos da vida, né? Naquelas dificuldades, a gente enfrenta com coragem, né? Porque a gente compreende é uma passagem, é temporária, é um teste. Os problemas transformam em desafios a serem superados. Aquela precipitação, né? Preciso tudo para ontem, se transforma numa postura serena, né? Séria, comprometida, responsável, né? Sem ilusão, né? A dor não é mais interpretada como um castigo, é um aprendizado. E é nesses momentos difíceis que a gente exercita a fé. A dor é esse teste, né? É um teste. Quem somos, como estamos, aí a gente desenvolve, né? Um discernimento, a gente melhora a compreensão de tudo. Muitas vezes a gente vai vivendo, vai fazendo escolhas não tão boas, aí a gente adoece, né, de uma forma mais séria, e a gente muda. De hoje em diante eu vou, né, fazer escolhas mais lúcidas, mais adequadas, eu
né? Vou cuidar de mim, do meu corpo, do meu espírito. A gente passa a agir com mais equilíbrio, né? E com respiração também, né? Que só acontece melhor no nosso espírito. E aí também, diante de tudo isso, a gente não está perdendo tempo com lamentação. Ai, meu Deus, tudo comigo, né? Ou fica se justificando. Sabe por quê? Isso é porque foi dele, foi dela, né? E aí a gente desenvolve tenacidade, a gente não recua, a gente não desiste, a gente não desanima diante do obstáculo. Você sabe que nós temos essas capacidades superiores, que nós somos socorridos pelos bons espíritos, que tudo que acontece é para a gente aprender, né? E nada é injusto, tudo pertence a Deus, né? Pai de infinita bondade. E mais, às vezes, né? A pessoa fala, mas olha, já nasceu com tantas doenças, ou já nasceu num ambiente tão miserável, já foi abandonado desde criança. E a doutrina também nos ensina que todos esses fatos macros da nossa vida obedecem um traçado, um planejamento que foi feito, um planejamento muito minucioso, lá na espiritualidade, antes de reencarnar. Às vezes é o próprio espírito, às vezes não, às vezes foi imposto, até como um resgate, né? Então, tudo isso nos traz serenidade, calma, confiança, né, na justiça de Deus. E aí a gente consegue até domar as nossas más tendências, né? De revolta, de lamentação, de desânimo, de desespero, né? Principalmente nos momentos mais difíceis, os momentos mais difíceis da nossa vida são aqueles momentos críticos, quando estamos mais fragilizados, mais propensos às quedas, né? Às más escolhas. E é nesses momentos que a gente tem que orar e vigiar ainda mais, né? Para a gente se estabilizar as nossas emoções, para a gente direcionar os nossos planos, né? Os nossos objetivos do bem, né? E para a gente agir com mais equilíbrio, com mais lucidez. Então, todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos ajuda a viver melhor, com mais serenidade, com mais confiança no futuro, com fé em Deus, com fé em nós, né? Outra questão é, assim, muita gente não entende o que é o sobrenatural. Acha que, né, é o demônio que colocou fogo naquela casa. Né? Então, dá um imbróglio na cabeça, né? Mas o Espiritismo explica, baseado nas leis naturais, aquilo que parecia sobrenatural. Então, o que hoje parece milagroso, né? O que hoje parece sobrenatural, só parece. É porque a gente não conhece todas as leis ainda, né? Todos os processos da natureza. Mas à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai compreendendo cada vez mais, tudo está subordinado às leis de Deus, né? Que não há exceções, nada fora da natureza. O sobrenatural é fora das leis de Deus, né? E aí é importante estudar as leis de Deus, usar a inteligência, usar o raciocínio, né? Para a gente avançar no nosso progresso, tanto intelectual como moral. E assim, cada vez mais, a gente vai se libertar das superstições. Tem gente que, assim, começa a chover, coloca pano preto em todos os espelhos. É um medo tão grande. Então, a gente se liberta das superstições, do fanatismo, do medo. Olha como é bom a gente se libertar desse medo. A gente se liberta da manipulação de pessoas inescrupulosas, falsos cristos, né? Falsos profetas, usam a sua inteligência para enganar, né? Para amedrontar. Então, a gente se liberta. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 259, a gente lê que sorte ou azar não existem. Deus não tem preferência. Tudo resulta da lei de causa e efeito. Destino, gente, está nas nossas mãos. Colocar a culpa no azar é muito cômodo.
a gente tira a responsabilidade da gente mesma. Não foi culpa minha, né? E em relação à mediunidade, é outro ponto tão importante que a doutrina espírita esclarece, né? Porque tem pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, mas ela é deseducada, no sentido assim, não sabe usá-la bem, né? E acaba atraindo obsessores, e até adoece. E o Espiritismo esclarece como funciona a mediunidade. O livro dos médiuns é um tratado, né, do Espírito de mediunidade. Nos ensina por que educar a mediunidade. O médium, ele precisa educar a sua mediunidade, mas também precisa educar-se, fazer a sua renovação interior, né? Ter um controle adequado, né? Desse seu dom, desses seus recursos psíquicos. Então, estudar a mediunidade envolve estudar a si mesmo, a própria personalidade, identificar as suas deficiências morais para se corrigir, para equilibrar, né, a oscilação das emoções, policiar o seu temperamento, né? E estudar a própria mediunidade para fazer um bom uso dela, porque a nossa conduta boa ou má vai atrair espíritos bons ou maus. E se a gente atrair maus espíritos, nós vamos nos perturbar, o ambiente vai ficar perturbado, é um estado geral de inquietação. Não é a mediunidade que gera perturbação, mas é a nossa conduta moral. Isso é importante, essa renovação interior para assumir o controle da própria mediunidade. Outro ponto importante é que o Espiritismo nos esclarece como fazer o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é um recurso muito, muito valioso. Para a gente conhecer o Evangelho e colocá-lo em prática. As doses homeopáticas, a gente lê cada semana toda aquilo lá, fica, olha, fala para ter paciência, fala para perdoar. A gente vai se modificando. E é um momento de união da família. Às vezes não, às vezes a gente só faz sozinho, ninguém vai participar. Tudo bem, né? É um momento em que os mentores vêm nos visitar, higienizam a psicosfera do nosso lar. Então, é o Espiritismo que nos ensina a importância do Evangelho do Lar e como fazer o Evangelho do Lar. E eu trouxe aqui, né, que eu estou falando de religião, Espiritismo, um texto do Richard Simonetti, que foi um escritor espírita, já desencarnou, né? E ele explica que é a fé que nos ajuda a atravessar os momentos mais difíceis da vida, né? Quando está doente, um familiar está doente, quando há mortes na família. E ele explica que a religião tem 5 dimensões básicas. A primeira dimensão é a ritualística. Então, são os ritos, os cultos, os paramentos, as práticas religiosas. A segunda dimensão é a vivencial. É a experiência, é uma emoção religiosa. Muitos chamam de religiosidade, de espiritualidade, que é um sentimento. A terceira dimensão é a ideológica. Então, quais crenças nós alimentamos? Que nem aquela do TikTok. Deus não existe, por isso que deixou as pessoas morrerem, né, com o barco que virou. Não, Deus existe. Tudo de acordo com mediação e reação, deve ser verdade. Então, que crenças alimentamos? Habitamos no céu, no inferno, no purgatório ou não, né? Que reencarnamos muitas vezes. A quarta dimensão é a intelectual. O quanto conhecemos das doutrinas e dos textos sagrados, né, da religião que a gente escolheu, que a gente professa. A quinta dimensão é a consequencial, ou seja, é uma consequência das dimensões anteriores. O que fazemos por tudo isso? Com as práticas religiosas, com a religiosidade, com a fé, com as crenças, com o conhecimento. O que a gente faz? Então, diante desse conjunto de dimensões, quais são as nossas obras? Como é o nosso modo de ser? Essa é a dimensão da consequência. E o Espiritismo, indica Richard Simonetti,
não é uma religião institucionalizada, não é uma instituição que tem cultos, paramentos, altares, templos. Então, não tem a dimensão ritualística, né? Porque o Espiritismo não utiliza práticas religiosas. Mas tem muito forte a dimensão do intelecto. Né? A dimensão do intelecto é a filosofia. Né? São, por exemplo, as leis morais, é a parte científica, que é o estudo, por exemplo, da mediunidade, a comunicação do espiritual conosco, e as outras dimensões do espiritismo. Depende de nós. A ideológica, eu acredito nos ensinamentos da doutrina espírita. A vivencial, o quanto me sinto ligada a Deus, qual o tamanho da minha fé. A consequencial, como esses ensinamentos e a minha crença, eles constroem a minha religiosidade. Então, é uma fé esclarecida, enquanto tudo isso afeta o meu modo de ver a vida e a morte, qual o tamanho da minha confiança em relação ao futuro, né? O quanto tudo isso me consola na infelicidade, nas perdas, no luto. É a dimensão consequencial, que é individual, né? Cada um constrói essa dimensão em si. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui um texto do Leon Denis, Vida Depois da Morte. O Espiritismo fará brilhar um raio de esperança na noite das nossas incertezas. Aliviará o fardo das nossas provas, nos ensinará a não tremer diante da morte. A religião, se bem compreendida, é um laço que nos une, que constrói a fraternidade entre as pessoas e nos une ao nosso Criador. Deus, Alá, Brahma, dos antigos hindus, Osíris, dos antigos egípcios, Júpiter, dos antigos romanos, não importa o nome que damos ao Deus Criador. Aí o Denis escreve, a religiosidade, esse sentimento de ligação com Deus, é o mais nobre dos sentimentos. E ela deve ser esclarecida pela ciência, então nada de superstição, né? Deve ser fortificada pela razão e apoiada pela liberdade de consciência. Cada um escolhe religião, assim, né? Mas a religiosidade será a religião do futuro. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião do futuro não tem manifestações exteriores, não precisa de ritos, objetos, regras, fórmulas, altares, templos, porque as manifestações exteriores acabam produzindo assim, um monte de práticas idólatras, né? Uma imagem, por exemplo, né? E ele fala, também as religiões evoluem. Todas estão evoluindo. E até chegar à religião do futuro, que será a religiosidade. Então, amigos queridos, amigos, muito força, uma ótima noite. Obrigada, Nelson. Muito boa, né? Eu estou fazendo um curso, né? A casa oferece tantos cursos, mas eu, além dos 3 que eu faço na casa, os 2 que eu faço na casa, eu ainda vou buscar em outras casas alguns, né? E eu comecei a estudar, agora é um curso rápido, de três dias, só 3 sextas-feiras, sobre a Gênese. A Gênese é um livro que Allan Kardec, eu acho que foi um dos últimos, né? O último que ele escreveu. Acho que logo que foi publicado, ele já desencarnou. E assim, como é interessante isso. Alguém daqui já leu esse livro? Gente, olha, eu fui encantada, assim, porque eu sempre me assustei muito com essa questão do apocalipse, né? Quando eu comecei a fazer o curso dos médiuns, eu era medrosa, eu tinha medo dos espíritos, né?
medo do apocalipse, todo mundo ria de mim, né? E é engraçado que esses medos, né, eles foram terminando na medida que eu fui estudando realmente. Então, para a gente ver, né, que o que é dito, né, que a verdade nos liberta, é isso, a gente vai perdendo o medo da morte, a gente vai tendo uma compreensão maior, né, de tudo isso. Então, esse estudo do Espiritismo, ele traz para a gente realmente um conforto, né? É muito bom de sentir. E, aliado a isso, né, eu acho que a nossa evolução moral, ela se dá também pelo estudo filosófico, né? E eu, esses dias, prestando atenção em mim mesma, eu comecei a perceber que, apesar de eu ser espírita há muito tempo, mas só agora, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais aos estudos. E há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, o meu marido já tem aquele cartãozinho de idoso para pôr na vaga de idoso, né? Só que ele não usava, e quem usava era eu. Aí eu me achava com aquele cartão, né? Eu poderia chegar nos lugares, parar do carro. E aí, estudo. E hoje eu não consigo mais. Hoje eu não consigo mais usar um cartão que não me pertence. Então, assim, são passos. É uma coisa pequena, né? Só que hoje, para mim, isso já não faz mais sentido. Então, eu falo assim, é tudo pequenininho, é tudo passinho, né? A gente já não consegue mais fazer alguma coisa, mesmo que não tenha ninguém olhando. Porque muitas vezes a gente não faz porque está sendo observada. O dia que a gente deixar de fazer, independente de quem tá, se a gente está sozinho ou não, esse dia a gente aprendeu, né, que aquilo não é certo. Então, essa evolução, eu acho ela mais difícil, né? Porque assim, quem é daqui que não tem lá um aparelhinho para destravar os canais da televisão, é certo? Não é certo. E a gente faz muitas coisas erradas, né? Então, assim, isso daí é de passinho em passinho. Mas a gente não desiste, a gente está aqui aprendendo e a casa realmente está oferecendo muitos cursos. Esse curso de quarta-feira que é online, acho que é das 8h30 às 10h, acho que é Filosofia e Espiritismo, né, Paulinho? Ele é um curso que vai, para quem ainda está começando, engajando aí no estudo espírita, é muito interessante. Ele é dado em parceria com uma outra casa, ele é de forma online. E assim, né, convido a todos que ainda não têm tanto conhecimento, às vezes não têm o hábito da leitura, a participar, né? Na hora da novela das 8, né? Só perder um capítulo da novela que dá para fazer o curso. E você aumenta um capítulo na sua vida. Tá certo? Bom, a palestra não é minha, já foi, eu só estou aqui emendando o assunto. Então, a gente vai agora para... Você traga uma luzinha aqui, aí, só um. Isso. E assim, conectados com toda essa paz, a espiritualidade desta casa, envolvidos no amor do Cristo, certos que estamos no caminho melhor, caminho que nos leva à felicidade, ao mundo melhor. Vamos agradecer a espiritualidade dessa casa por cada tratamento recebido durante essa palestra, pois nós sabemos que muitas vezes a gente não tem um tratamento específico, mas a espiritualidade vai em cada cadeira e coloca a sua poção de energia, de positivismo, de saúde, de esperança, para que nós possamos continuar a nossa vida, persistir na nossa fé, no nosso desenvolvimento moral. Para esses amigos, os nossos mais sinceros agradecimentos. Que vocês possam se sentir, queridos amigos, abraçados por nós,
Gratidão por tudo que vocês fazem por nós. Aos nossos mentores, que aqui também estão presentes, nos ajudando, nos intuindo a entender os ensinamentos, persistindo ao nosso lado, quando insistindo muitas vezes na nossa maneira rude de ser, nos levando sempre para um bom caminho, por bons pensamentos. Vamos observar mais esses amigos que nos intuem a todo momento, naqueles momentos do dia onde as coisas ficarem difíceis. Feche os olhos por um minuto e se ligue a esse amigo que está do seu lado. Você vai sentir novamente a paz reinar dentro do seu coração. A Jesus, nosso irmão maior, esse mestre, e não temos nem palavras para dizer, para nomeá-lo. Tamanho é a sua grandeza de espírito de amor. Nós aqui, encarnados, só podemos dizer obrigado, obrigado, obrigado. E assim, repletos dessa paz, vamos envolver os nossos familiares em casa de casa, envolvendo a todos eles com um abraço, envolvendo a todos eles com luz, aqueles parentes, muitas vezes, que temos dificuldade de nos relacionar. Vamos pedir perdão em pensamento e vamos perdoar. Que possamos voltar aos nossos lares repletos de esperança, de fé, para mais uma semana, essa jornada da nossa vida. E possamos estar aqui novamente, no próximo domingo, tendo caminhado um pouquinho mais nessa grande estrada da vida. E assim seja, graças a Deus. Pessoal da internet, obrigada, boa noite.